Bom dia, né? Boa tarde ou boa noite. Eu sou o Guilherme, curso de Engenharia Civil aí na Unemat. Estou aproximadamente aí no sétimo semestre. Olá, meu nome é Evandro, estou também aproximadamente no sétimo semestre, fazendo aqui eu apresentar um trabalho de PCS com a professora Valquíria. Esse trabalho, ele trata de uma apresentação do estudo que foi passado para a gente para a construção de um projeto. E esse lote, ele fica localizado ali no setor Nova Brasília, no encontro ortogonal entre as ruas, entre a rua Três Lagoas e a Avenida Arapongas. Lá quando você vai lá, tá como Rua Três Lagoas, mas só que são duas avenidas, né? Então É, ali é um encontro de duas avenidas, é um terreno de esquina. Bom, a implantação desse trabalho foi pensada de acordo com o biotipo dos moradores, né? A gente pegou um estudo ali, um estudo de caso, que foi passado para a gente, dizendo todos os pontos que a gente teria que ter na casa, tipo assim, falando um pouco de cada morador que teria. Os moradores que são fixos e tanto quanto os filhos dos donos que passam temporadas na casa. Então a gente teve que trabalhar um projeto que ficaria confortável para todas essas pessoas. Ficaria viável, né? que atendesse, né, a, ao A demanda perfil de deles. cada pessoa ali que iria frequentar ou queria habitar, né? Tanto os Exato. filhos que vêm da cidade mais próxima, que não moram aqui em Nova Chavantina, também, quanto os que ali iriam morar, que vão morar. Exatamente. Quando a gente recebeu o plano dos moradores que ia ter na casa, a gente analisou o perfil de cada um. Feito isso, a gente viu que a gente precisaria de 3 suítes, 2 quartos, uma piscina para hidroginástica e outros fins também, né? Recreativos, né? Recreativos, isso mesmo, estou tentando lembrar a palavra. Uma lavanderia, banheiro social, uma adega, né? Porque o Alfredo ele gosta de vinhos e também a gente pensou numa uma cozinha grande porque ele cozinha industrialmente, seria profissionalmente. Com isso, a gente pensou em botar uma adega no subsolo e uma pequena adega junto com uma despensa, né, no subsolo, e uma pequena adega junto com uma pequena despensa também na parte térreo, para ficar mais fácil daí do que ficar toda hora descendo e tal, enfim. O ambiente Ah, do subsolo é mais para o armazenamento, né? Já que ele é um exatamente, colecionador, deixar ali exatamente. um subsolo para, por exemplo, guardar mantimentos, né? Como, por exemplo, como uma cômoda, né? Uma Estocagem, né? despensa. E Isso, ali junto ter o material dele, que é um material meio que íntimo também, deixar meio em um espaço mais reservado da casa. exato. E a gente deixou como opcional também, na parte de baixo, a gente fez uma área grande, que deu em torno de 70 e alguns metros, eu não lembro exato agora no momento. A gente botou num desses pedaços, como foi 2 cômodos, construído na área da escada, a gente deixou opcional uma academia climatizada, com ar-condicionado e tal, para ficar um local confortável para poder malhar. Ah, no térreo, a gente botou, no primeiro piso ali, a gente botou o quarto para o filho do Alfredo, que mora com ele, o quarto da mãe dele, que seria a Rosa Dirce, e um quarto para os 2 filhos do filho dele, que também vem passar a temporada com ele na casa. Juntamente com um banheiro social, uma piscina e uma área gramada ali, que pode ser optado colocar uma horta que a senhora Rosa Dirce usa, né? Ela gosta de ter uma hortinha e tal. Aí a gente deixou bastante área verde. Foi um dos intuitos da gente botar 2 pisos para a gente poder maximizar o, o que ia ser colocado embaixo. Se a gente fosse colocar tudo embaixo, ia ficar um trem muito grande, não ia ter área de infiltração nenhuma. Então a gente optou por isso.
essa ideia desses jardins serem compridos como corredores deixa também a opção de ter uma horta vertical, né? Para plantação de pequenas hortaliças também, de pequenos, né, raízes. Exatamente. E a gente deixou também bastante espaço, tanto de um lado da casa quanto do outro, né? Tipo assim, como nessa lateral de baixo aqui, ó, a gente tem área piscina, que é área de lazer e tal, a gente deixou tudo gramadinho, um lugar tranquilo. E a gente deixou ao outro lado, junto com a lavanderia, esse espaço que fica opcional para ela fazer uma horta Isso. vertical ou horizontal ali no chão mesmo, né? Fica opcional para ela. E a garagem ficou bem colocada também. A gente tinha uma outra proposta, né, que tinha 2 garagens, só que ia tomar muito espaço. E aí, às vezes, não sei, poderia ser não tão inviável, né? Exato. Essa garagem Aí mesmo, essa ficou bem garagem espaçosa, ela ficou boa. ficou ainda boa porque ela dá para você colocar 2 carros e tem espaço também no corredorzinho ali dela onde você acessa, que também pode colocar um carro. Então a gente ali ela pode acomodar até 3 carros. Se caso quiser colocar mais, dá também, né? Porque tem os espaços laterais, né? Se quiser botar ali por ali. Então ela acomoda até 3 carros, né? Uma das coisas que não foi colocada no projeto, não foi implantado, canil. Porque, tipo assim, normalmente todo mundo gosta de cachorro e tal, mas só que não é todo mundo que faz um canil fixo e por esse motivo a gente não trabalhou um canil. Mas só que a gente deixou um local que daria para ser trabalhado, que seria nesse canto aqui. Se usasse uma gradezinha e tal, fechasse aqui, daria para fazer um canilzinho aqui atrás. Claro que não dá para colocar muitos cachorros, é 1 ou 2 no máximo. Aí fica opcional também. Aqui seria o pavimento 1, né? Seria o segundo pavimento da casa, onde você tem acesso aqui pela escada. A escada foi colocada num ponto que você acessa o subsolo e o pavimento 1 ali, tudo no mesmo local. Você vai mudar os ângulos dela ali. Aí aqui em cima que a gente optou em colocar um quarto de casal, né? No caso, o quarto do Alfredo, da esposa, o escritório para eles trabalharem, e uma outra, no caso, o quarto deles é uma suíte, uma suíte grande. E uma segunda suíte para o filho dele. O filho dele que é casado, que vem passar temporadas com ele ali. Junto a isso, a gente colocou também uma varanda boa, uma varanda bem grande aqui, que é para intuito de yoga, para passar tempo, né? Variadas coisas. Isso aí vai no decorrer do passatempo de cada um ali. Um espaço que é aberto, né? Um espaço Bem que arejado. é arejado exatamente para a prática de yoga, ali Exato. na parte Coberto da também. manhã. Ele ficou uma área coberta. Ela tem um acesso que não tem cobertura nesse ponto aqui, mas só que a maioria dele é coberto, né? Aqui seria o subsolo, onde a gente botou a segunda adega, no caso a adega fixa, que para poder guardar vinho em mais quantidade e tal. E também tem freezer, pode guardar nas prateleiras, pode guardar as ferramentas, porque sempre tem uma ferramenta, tem uma caixa, alguma coisa que você quer guardar num local mais reservado. Então a gente optou em fazer isso. Aqui nessa outra onde está demarcado dispensa, a gente deixou opcional. Pode ser uma dispensa de materiais, pode ser um local, como a gente tem até ar-condicionado aqui que a gente colocou, né? Pode ser uma academia, pode ser N coisas, pode se transformar numa sala de jogos também. Isso vai depender do casal depois que ele estiver na casa. Então, a gente deixou os Exato. acessos tudo colocados já para o que eles decidem fazer. Perfeito. Esse aí é um corte, né? Que mostra aí as partes da casa aí. São várias esses pontos importantes aí que mostram, por exemplo, o sistema de resfriamento artificial, né? Os ar-condicionados, os ares condicionados. Os detalhes ali que a gente tem, por exemplo, a parede de tijolo, que é um grande. É uma parede robusta, né? Com uma. Tipo assim, ela está ali como estrutural, porque como a gente tem uma viga em balanço, a gente trabalhou essa parede para suportar o peso da laje, para diminuir em quantidade de vigas laterais e como na outra, aqui não dá para ver porque nesse corte eu não coloquei, não deu para especificar, mas tem uma viga em balanço aqui nessa lateral aqui
Então, ela suporta todo o peso da laje que fica nesse ponto, como é uma área grande, né? Se eu não me engano, a garagem tem 50 e poucos metros quadrados. Então, tem que deixar umas vigas aéreas, né? Nessas vigas aéreas, a sustentação dela seria nesse pilar, que a gente colocou de 40 por 40, e nessa parede estrutural, no caso, seria, né? A parede é uma parede robusta, né? Ela faz a troca de temperatura da casa. Quando, por exemplo, tá muito calor, ela mantém a casa com um ambiente mais agradável por dentro, né? Sem contar como a gente trabalhou bastante a gente trabalhou em cima, basicamente, um dos pontos fortes no caso desse projeto foi a iluminação, né, natural e a ventilação natural. E tanto a parte de cima da casa, quanto do caso do pavimento 1, tanto quanto o térreo, ele foi trabalhado com bastante portas de vidro que se abrem, no caso ali, o estilo de abertura também vai ser opcional do dono da casa, mas só que claramente a gente deixou alguns tipos específicos demarcados. Então, com isso, ela vai diminuir bastante no consumo de energia, tanto na parte da luz quanto na parte do resfriamento. Tem mais uns cortes aí. Então a casa ela é constituída aí por um sistema de aberturas que favorece o arejamento da casa, principalmente em época de meio ano, né, que é aqui na região onde a gente mora, de uma região tropical, O local é extremamente quente. é muito calor, né, a maior parte do ano, e até inclusive em época de chuva, até que é um período, né, de meio que meio ano é chuva, meio ano é sol, muito calor, é seca. E aí esse Exato. sistema de arejamento aí contribui aí com o sistema, né, de sistema Resfriamento da casa. de resfriamento da casa, junto com os ar-condicionados na época da seca, porque realmente precisa. Exato. Todos os cômodos foram colocados ares condicionado, né? Claramente que, volto a dizer, isso é uma opção do morador, colocar ou não. A gente trabalhou em cima de deixar eles ali opcionais, né? Para poder, se caso o dono interessar colocar ou não, vai estar lá os acessos, né? Sim. Nesse corte aqui, eu quis demonstrar as escadarias, a que desce, no caso, para o subsolo e a que sobe para o pavimento 1, no caso, né? Seria o piso superior. Demonstrando também uma parte do escritório e 2 quartos aqui, laterais aqui. Como eu tinha falado, todos os cômodos foram implantados ar-condicionado para climatizar na época de muito calor, né? No caso, mais especificamente à noite. Esse aqui seria a sala, né? Aqui demonstra um pedaço da sala. Então, eu deixei demarcado 2 ar-condicionados aqui, porque ali ela vai suprir a sala de jantar e e a cozinha. Então, por isso, coloquei 2 ar-condicionado maior aqui. Uma coisa que foi trabalhada, que a gente está pensando em colocar, seria a forma de construir, né? Qual seria a forma construtiva desse projeto. A gente deixou alguns pontos em aberto, pode ser, mas só que a gente frisou bastante em ICF. Por que o ICF? Porque como a gente está falando em sustentabilidade, ele é um material que ele é pré-moldado, então ele vai vir ali sob medida e você não vai ter muitos rejeitos em cima disso. Então, com isso aí, você vai diminuir materiais que seriam jogados na natureza ou local inapropriados, porque aqui na região não tem um local de coleta, então a gente tem que trabalhar em cima do possível, né? E o mais viável para a região seria o ICF. Opcional, a gente deixou drywall e tijolo estrutural também, ou tijolo 6 furos. Essas são as nossas fachadas, né? Lembrando que a início de projeto, a gente tem uma declividade ali no lote de 2 metros norte a sul. Fazendo movimentação de terra, a gente planou, deixou o lote colocando 1 metro de solo para um lado que estava no declive. E junto com a compactação ali, a gente teve mais ou menos um aterramento de 80 centímetros, né? E aí,
Tivemos aí as nossas fachadas, a frontal, dos fundos e a das laterais, ali, da direita e da esquerda. Como o terreno é um terreno acidentado, a gente trabalhou em cima de fazer muro de arrimo, tanto de um lado quanto do outro. Um lado a gente fez o corte, então a gente tinha que segurar aquele material para ele não vir desmoronar, né? E na outra ponta, como a gente resolveu planar o lote, a gente fez um muro só para deixar ele plano. Como a gente sabe que terra movimentada, ela fica fofa e após socar, ela diminui o tamanho, a média de altura que vai ficar após esse corte vai ser ali na base de uns 80 centímetros, mais ou menos, do nível do asfalto até o nível da casa. Aí a gente trouxe a representação, né? Algumas imagens aí de como ficou a edificação. Complementando, são ao total 518,72 metros quadrados construídos, né? Aí numa estimativa de custo aí ficaria em média R$ 6.300 aí, só de projeto, né? Projeto arquitetônico. E aí aqui dá para demonstrar bastante a área que a gente falou antes, que seria aquele corredor que fica opcional para fazer uma horta ou coisa do estilo. Uma horta vertical ou horizontal, ou simplesmente um jardim mesmo, né? O jardim também pode ser colocado ao lado da piscina. Como nessa foto anterior aqui a gente deixou demarcado aqui, umas árvores, umas flores, né? Como opção para jardim ali. Aparece também aí na imagem de baixo da esquerda a parede, né? Bem robusta. Até se destaca aí nas fachadas onde ela aparece aí. É uma parede de 40 centímetros por 9 metros de altura. Como eu já tinha falado, ela é uma parede, como o colega falou, que traz uma climatização melhor para os ambientes, e ela também serve como estrutural. Como eu havia colocado antes, ela é uma área de garagem bem grande, bem vasta, né? Então, como a gente resolveu fazer esse tipo de entrada, a gente precisava deixar esse vão maior. Então, com isso, a gente resolveu colocar essa parede maior, mais robusta, estruturalmente, né, para ela poder suportar as cargas aqui da laje e dessas vigas que vão descarregar o seu peso em cima delas, e nessa parede aqui, nesse pilar aqui de 40 por 40 também. Esses aí vai ser a base, a maior, vai receber a maior parte da carga do peso dessa laje ali, que vai ter essa viga em balanço. Mostra a sala também, né? Exato. Aqui mostra a sala, a escada ali, né? Aqui, como a gente falou, a gente trabalhou bastante com iluminação, né? Então aqui a gente tem essas paredes aqui de iluminação natural e ventilação, né? Porque são portas de correr ali que se abrem, a gente pode abrir para poder ter a circulação do vento ali. Na lateral de baixo, outro ângulo aqui da sala, né? Mostrando novamente as portas de vidro aqui. Aqui, como a gente havia falado, no pavimento inferior ali, a gente tem essa foto aqui da academia, que é opção, né? Da pessoa colocar ali uma academia, do seu Alfredo. E a parte da adega, né? Da adega com dispensa, né? A gente deixou representado aí. A cozinha grande, a sala de outro ângulo aqui também, mostrando a sala de jantar, né? O acesso à escada, que seria o quarto dos 2 filhos dele. Aqui seria o quarto do filho mais novo do Alfredo, com a mesinha ali para estudar. Aqui o quarto dele mesmo, com a parede revestida toda de tijolinho. Isso também a gente deixou opcional, vai a gosto do cliente, se ele vai querer ela nesse modelo ou vai querer outro tipo de revestimento. Aqui, novamente, o banheiro. Esse aqui seria o banheiro da suíte. E a gente tem uma visão ali da área de lazer da família, né? De 3 perspectivas diferentes aí. Favoreça também a entrada e saída de ar. Que também ela é feita uma parede de vidro, né? Para ter uma iluminação melhor e, como as outras, elas também abrem para poder fazer a ventilação do local. Valeu, obrigado. Obrigado.